Olá pessoal, então vamos à nossa aula prática de número 2, onde nós vamos fazer a solução dos exercícios de escalonamento. A ideia também é que vocês possam aprofundar um pouquinho do conhecimento teórico visto ali nas aulas teóricas. Então nessa segunda aula prática, nós vamos falar sobre o escalonamento de processos. Vamos tratar sobre a elaboração de diagrama para algoritmo FIFO, SJF e prioridade. Vamos fazer o cálculo do tempo médio de espera e o tempo de turnaround e resolver os exercícios propostos. O que é a política de escalonamento? Então vamos resgatar lá da aula teórica que a política de escalonamento é a base da gerência do processador e, consequentemente, da multiprogramação nos sistemas operacionais modernos, por meio da política de escalonamento que se define os critérios referentes aos processos que serão selecionados para execução. A elaboração do diagrama para algoritmo SJF, FIFO ou mesmo algoritmo de prioridade, ela tem o objetivo de demonstrar graficamente as diferenças entre os algoritmos de escalonamento e, consequentemente, facilitar o cálculo do tempo de espera e o tempo de turnaround. Uma forma gráfica do aluno entender como é que funcionam esses escalonamentos e, consequentemente, esses cálculos. Lembrando que tempo médio de espera é o tempo total de um processo, que um processo permanece na fila de pronto durante o seu processamento, aguardando para ser executado. Então, você vai conseguir verificar qual foi esse tempo e calcular a partir daí, então, o tempo médio de espera. O tempo de turnaround é o tempo que um processo leva desde a sua criação até o seu término, levando em consideração todo o tempo gasto na espera para alocação de memória e a espera na fila de pronto, processamento na unidade central e na fila de espera, como também as operações de entrada e saída. Então vamos aos exercícios. O primeiro exercício, ele traz para a gente 4 processos, com seus respectivos tempos de CPU e prioridade. Então eu tenho o processo P1 com o tempo de CPU igual a 4, prioridade igual a 4. Processo do tipo 2, processo P2 com o tempo de CPU igual a 2, prioridade igual a 3. Processo P3, tempo de CPU igual a 5, prioridade igual a 1. E o processo P4 com o tempo de CPU igual a 3, prioridade igual a 3. Lembrando que o menor número indica a maior prioridade. Então, nesse caso, se eu fosse executar por prioridade, o processo que seria executado em primeiro momento seria o processo P3. Depois o processo P2. Por que o processo P2? Porque tanto P2 quanto P4 têm a mesma prioridade, prioridade 3, mas o P2 consome menos CPU, então, consequentemente, eu executo o P2 primeiro e depois eu executo o P4 e, por último, o P1, que tem a menor prioridade. Então, o que o exercício pede? Elabore um diagrama e calcule o tempo médio de espera e o tempo de turnaround, utilizando os algoritmos FIFO, SJF e o algoritmo de prioridade. Então, é isso que o exercício pede. Para isso, nós vamos recorrer a uma tabela do Excel. Então, eu já tenho aqui resolvido uma tabelinha do Excel, onde facilita a solução do exercício. Então, o que vocês vão fazer? Então, para facilitar, eu trouxe para cá a tabela. Então, eu tenho aqui a coluna do processo, do tempo de CPU e da prioridade. E eu vou começar montando um diagrama para o algoritmo do tipo FIFO. Então, eu enumero as colunas. Depois que você enumerou, você vai verificar com base no tempo total que os processos necessitam para ser executados. Depois você pode configurar ela para ficar com essa aparência, mas inicialmente você pode enumerar aleatoriamente e depois elimina as colunas que você não utilizar. Bom, então, como eu estou tratando do algoritmo FIFO, primeiro eu executo os processos P1. Eu vou executar os processos na ordem de chegada. Então, eu vou executar o processo do tipo P1, que faz um consumo de 4 unidades de tempo. Depois eu executo aqui o processo P2, que faz um consumo de 2 unidades de tempo. Depois eu executo aqui o processo P3, que faz um consumo de 5 unidades de tempo. E por último eu executo o processo P4, que faz um consumo de 5 unidades de tempo. Nesse exemplo nós estamos falando de um algoritmo não preemptivo, ou seja, os processos executam do início ao fim, não existe preempção.
nem por tempo, nem por prioridade, não existe nenhum tipo de preempção. Logo, eu tenho que o tempo total gasto para que esses 4 processos sejam executados é 14 unidades de tempo. E, consequentemente, eu consigo executar. Aqui o P1 levou 4 unidades de tempo. Seu tempo, né, total para ser executado foi de 4 unidades de tempo. Então, o tempo de turnaround do P1 foi 4. O tempo de turnaround do P2 foi 6. Então, ele aguardou a execução do P1, ele já estava na fila de pronto, e executou, terminando aqui, então, no total, 6 unidades de tempo. O P3, 11 unidades de tempo, é o que a gente está visualizando ali, e o P4, 14 unidades de tempo, é o que eu estou visualizando aqui. Então, para eu calcular o tempo médio de espera, então qual é a regra? Então, eu vou ampliar aqui para que vocês possam visualizar. Eu tenho aqui que o processo P1 não esperou nada. Então, constando que a gente partiu ali do tempo zero, o P1 não esperou nada. O P2 esperou 4. O P3 esperou 6 e o P4 esperou 11. Então, eu tenho aqui os tempos de espera de cada processo. Então, obviamente, se eu somar esses tempos de espera e dividir por 4, ou seja, se eu fizer a média, eu tenho que o tempo médio desses processos, o tempo médio de espera desses processos, foi de 5,25. Então, aqui eu tenho a resposta, então, aplicando o algoritmo FIFO, para o exercício número 1. Aplicando o algoritmo SJF, eu vou executar os processos de acordo com o consumo de CPU. Então, o que eu tenho? Primeiro, eu vou executar o processo P2, que ocupa 5 unidades de tempo, 2 unidades de tempo, desculpe. Depois, eu vou executar o processo P4, que ocupa 3 unidades de tempo, então está aqui. Depois, eu vou executar o processo P1, que ocupa 4 unidades de tempo. E por último, eu vou executar o processo P3, que ocupa 5 unidades de tempo. Então, é assim que eu monto o meu diagrama, utilizando, nesse caso aqui, o SJF. Mesma coisa, eu tenho aqui embaixo os tempos de turnaround. Então, olhando para o diagrama, eu consigo observar que o P1 gastou 9 unidades de tempo para ser executado, o P2 gastou 2 unidades de tempo para ser executado, o P3 gastou 14 unidades de tempo para ser executado e o P4 gastou 5 unidades de tempo para ser executado. Consequentemente, se eu for calcular aqui o tempo médio de espera, o primeiro processo, aquele que é executado imediatamente no instante zero, ele não esperou nada, esperou 0. O processo, no caso ali, o processo o próximo processo da fila, que seria o P4, então ele esperou 2 unidades de tempo. Depois, na sequência, o processo P1 esperou 5 unidades de tempo. E por último, o processo P3 esperou 9 unidades de tempo para ser executado. Então, consequentemente, se eu somar e calcular a média, dividir por 4, eu tenho aqui que o tempo médio de espera desses 4 processos aplicando o algoritmo SJF é igual a 4. Então, isso comprova o que nós tratamos na aula teórica, que quando trata-se do uso do algoritmo do tipo SJF, como eu seleciono primeiro os processos de menor tamanho, com isso eu consigo reduzir o tempo médio de espera dos processos na fila. Aquela história, se você executa primeiro as tarefas que levam menos tempo, obviamente o tempo médio das tarefas, de execução das tarefas de modo geral, é reduzido. E aqui embaixo eu tenho, por último, sendo demonstrado o processo aplicando, o exercício aplicando o algoritmo por prioridade. Então, se for por prioridade, primeiro eu vou selecionar o processo do tipo P3, que consome 5 unidades de tempo. Depois eu vou para o P2, que consome 2 unidades de tempo. Depois eu vou para o P4, que consome 3 unidades de tempo. E por último eu vou tratar o processo P1, que é o processo que tem a menor prioridade, prioridade igual a 4. Lembrando que o menor número indica a maior prioridade. Então, consequentemente, o processo P1 de prioridade 4 é o processo que tem a menor prioridade na fila dos processos aí
que estão para serem executados, e consequentemente eu tenho aqui então a ilustração do processo P1 sendo executado. Mesma coisa, então eu tenho que o processo P1 aguardou 14 unidades de tempo para ser, levou 14 unidades de tempo para ser executado, o P2 levou 7 unidades de tempo, o P3 levou 5 e o P4 levou 10. Lembrando que esse tempo de turnaround ele considera o tempo de espera e o tempo de execução do processo. Também eu tenho aqui o tempo médio de espera, que o primeiro processo, o P3, ele esperou 0, o P5 esperou 5, o P7, repetindo, né? O processo P3 esperou 0, o processo P2 esperou 5, o processo P4 esperou 7 e por último o processo P1 esperou 10. Então, consequentemente, se eu calcular a média, eu vou observar que o tempo médio de espera dos processos é igual a 5,5. Então, isso ilustra como você monta um diagrama para que você consiga simular a execução do processo e, consequentemente, calcular o tempo médio de espera e o tempo de turnaround e observar o comportamento desses processos graficamente, como eles funcionariam internamente no sistema operacional. Então, esse é o nosso objetivo com o exercício de número 1.